Olá, tudo bem? Neste vídeo faremos uma introdução na área da interação humano-computador, os principais conceitos e impactos no cotidiano. Então, vamos lá? Iniciamos com um pouco de história. Estamos em 1960, 1970. Se vocês assistiram o filme Estrelas Além do Tempo, viram cenas de um centro de processamento de dados, os chamados CPDs, com digitadoras fazendo a entrada de dados de todos os documentos. Era uma época em que os desenvolvedores eram também os próprios usuários do sistema. Tanto as entradas quanto os relatórios eram feitos por profissionais de dentro desses CPDs. Hardwares eram caríssimos. Somente especialistas utilizavam computadores, em grandes empresas que podiam adquirir esse tipo de equipamento. Não havia necessidade de se preocupar com as interfaces, porque quem desenvolvia eram os próprios usuários. Com o avanço das tecnologias, aos poucos a computação passa a ser utilizada por pessoas de diferentes áreas. Porém, ainda ficam restritas a poucas empresas, as de grande porte, e principalmente as estatais. Estamos no final da década de 80, início dos anos 90, continua sendo o computador um equipamento caro, com valores equivalentes ao preço de um carro popular. Nas grandes empresas e nessas estatais, os computadores ficam restritos a diretores para fazerem consultas e principalmente em secretárias, que passam a utilizar os computadores e softwares em substituição às máquinas de datilografia. Começam as primeiras demandas por interfaces, pois os programas eram, na sua maioria, em inglês e em linguagem de máquina, com comandos difíceis de serem assimilados por quem não era da área da computação. Atualmente temos um panorama bastante diferente. O acesso se popularizou, os recursos tecnológicos estão acessíveis a todas as pessoas. Isso decorrente de um barateamento dos equipamentos eletrônicos, de usuários de diferentes áreas de conhecimento, hoje não mais restritos somente ao pessoal da computação ou aos altos cargos, né, da diretoria das grandes empresas, e aí passa a haver uma preocupação de como produzir sistemas fáceis de usar, fáceis de aprender. O panorama da área de interação humano-computador, ela passa a ser a partir dessa popularização dos sistemas computacionais, quer dizer, você aumenta o espectro dos usuários. Você tem hoje de vários níveis sociais, de várias faixas etárias, de todo o mundo, falando línguas diferentes, com formas diferentes, culturas diferentes, né? E a ideia é sempre possibilitar maximizar o benefício humano na utilização desses sistemas computacionais. O computador passa a gerar informações não somente como um organizador, né, um repositório de dados. A mineração de dados passa a ser uma área de grande demanda para a computação. E aí começam a surgir algumas questões relacionadas a software. Por exemplo, as informações são facilmente encontradas? Os usuários sabem o que devem fazer e em qual sequência? Há instruções e elas são claras? Todas essas questões e outras, elas passam a serem recorrentes na área para quem utiliza equipamentos, para quem utiliza computadores, e aí surge a necessidade de um estudo mais aprofundado, surge a área da interação humano-computador. Dentro dessa área, o objetivo é que os sistemas devem ser projetados de forma a atender às necessidades e se acomodar às capacidades das pessoas às quais elas são endereçadas. Ou seja, os sistemas passam o desenvolvimento do sistema passa a ser desenvolvido para as pessoas, centrado nas características, no perfil do público-alvo, e não mais nos processos como nós tínhamos antigamente. Então, o que vem a ser a área de interação humano-computador?
IHC é o estudo da interação entre pessoas e computadores. Se parte de um princípio de que as interfaces é um meio da comunicação entre quem desenvolveu o sistema com quem utiliza o sistema. Então, a comunicação entre essas duas pessoas, de quem desenvolve e de quem utiliza, passa a ser através da interface. Elas conversam entre a interface. O desenvolvedor passa sua intencionalidade, o que ele quer que o usuário faça, através da interface. E o usuário, por outro lado, interpreta dentro do seu contexto todas as informações, tudo aquilo que ele acha que deve fazer de acordo com o que ele tem disponível nessa interface. IHC é uma disciplina multidisciplinar, envolve conceitos da ciência da computação, da psicologia, artes, design, ergonomia, entre outras, né? E como eu disse antes, a comunicação entre desenvolvedores e usuários é realizada pelas interfaces e também por interações, né, nessa interface, ou seja, toda a comunicação ela é mediada por tecnologia. E é importante destacar que user-friendly não significa você estar com conceitos de IHC, e sim é uma forma, né, é um conceito de você ter uma tela organizada e clara, não necessariamente com ergonomia ou com usabilidade dentro dessa área de estudos da interação humano-computador. Tá? Bom, então, dentro desse contexto, né, é importante a gente contextualizar a área de IHC, nós consideramos 4 elementos básicos. Nós consideramos o usuário, ou seja, para quem desenvolvemos o sistema. Consideramos o sistema e os desenvolvedores, a equipe de desenvolvedores, ou seja, como que esse sistema será desenvolvido, ou o que será desenvolvido, né? E também devemos considerar o ambiente de uso, ou seja, o domínio de aplicação, onde ele será utilizado. Então, a ideia é para quem vai ser utilizado, como será utilizado, né, por quem será desenvolvido, por quem será desenvolvido e onde esse sistema será utilizado, que daí é o ambiente de uso. Então, estas informações, esses elementos são importantes de serem considerados no momento de se fazer o levantamento de requisitos para projetos de interfaces, né? Vamos tomar como exemplo uma banquinha de jornal, né? Então, vocês podem refletir quem são os usuários, quem são os atores desse sistema, né? De um controle de estoque, de fluxo de caixa de uma banca de jornais. Qual o sistema a ser desenvolvido? Né? Quais as funcionalidades que vão ser desenvolvidas? Quem irá desenvolver? Quais são as habilidades que essa equipe de desenvolvimento possui? E quais recursos, em termos de equipamentos e softwares, essa equipe dispõe, né? E, principalmente, conhecer onde será utilizado. Então, se você tiver esse sistema, se você tiver uma situação como essa da imagem, vocês já percebem que o ambiente de uso não é um ambiente com uma mesa, cadeira, num local grande em que a pessoa possa utilizar, por exemplo, um computador com uma tela de tamanho maior, né? Então, essas características também devem ser levadas no momento de se desenvolver o projeto de interfaces para o sistema ser desenvolvido. Também deve-se levar em consideração, além dos 4 elementos básicos, que nós temos 2 processos envolvidos, né? O desenvolvimento do sistema, ou seja, todo o projeto, a fase de programação, de testes e assim por diante, e também o processo do projeto de interfaces, da preocupação com a interação humano-computador, que vai envolver a questão do usuário, da necessidade de treinamento, quanto menor, melhor, entre outras características, né? Então, o desenvolvimento passa a iniciar-se pelo usuário, que é quem vai interagir com o sistema, e depois você, com as funcionalidades já levantadas,
passa-se a fazer um projeto levando-se em consideração esse nosso levantamento de perfil do público-alvo, de quem irá utilizar, onde irá utilizar e assim por diante. Tá? Bom, uma dos fatores importantes dentro da área de interação humano-computador se referem às qualidades de uso. Né? Então, o sistema ele precisa ser fácil, interativo, para aqueles que precisam aprender e que queiram utilizar o sistema. Então, segundo Nielsen, esse é o mais importante atributo de uso, a facilidade de aprendizagem. Né? Os sistemas precisam ser eficientes, de modo que, uma vez aprendido, o usuário tenha um elevado nível de produtividade. Então, a eficiência e a produtividade também são qualidades de uso. Os sistemas precisam ser de fácil lembrança, serem fáceis de relembrar. Então, sempre que o usuário voltar a utilizar um sistema após um tempo, ele não tenha que reaprender a utilizar o sistema novamente. Então, como por exemplo, o imposto de renda, você utiliza uma vez por ano e não precisa, a interface tem que ser de tal maneira que você não precise a cada ano fazer um treinamento de como se preencher, por exemplo, a declaração do imposto de renda. A dúvida não tem que ser no uso do software. A dúvida pode ser enquanto a informação a ser preenchida, mas não na utilização do sistema. Caso você tenha erros, né, esses erros devem ser gerenciáveis, devem ser de fácil recuperação para evitar perdas de trabalho. Então, a gestão de erros também é considerada uma qualidade de uso importante no projeto de interfaces. E a satisfação subjetiva dos usuários. Eles precisam gostar do sistema, eles precisam estar satisfeitos em utilizar esse sistema, tem que ser um sistema em que ele tenha prazer, ele tenha vontade de utilizar, em que ele se sinta feliz, inclusive, quanto à utilização desse sistema. Né? Em relação às facilidades de uso, a questão que surge é que atributos de facilidade devem ser considerados para possibilitar a interação, a aprendizagem e satisfação do usuário. Né? Atributos esses que iremos estudar no decorrer da disciplina e que irão nortear o desenvolvimento de sistemas centrados no usuário, conforme vimos anteriormente ao contextualizarmos a área de interação humano-computador. Para que não tenhamos impacto, né, e tudo isso para que não tenhamos impacto no dia a dia das pessoas, que a tecnologia não se torne um empecilho, algo que atrapalhe determinados perfis ou aquele perfil do público-alvo a que se destina. O software deve ser desenvolvido pensando no usuário, centrado no usuário, ou seja, respeitando o perfil de quem usa, e não só baseado exclusivamente nos processos, nas funcionalidades que ele deve ter. As duas informações são importantes, as funcionalidades dos processos, mas também a quem ele se destina. Os desafios da interação humana partem, na verdade, do princípio de como se manter ao par das mudanças tecnológicas, ou seja, você desenvolver sistemas, seja para um monitor de 40, 50 polegadas, ou para um visor de um relógio de pulso. E ainda, como assegurar que seu designer de interfaces ofereça boa interação, um bom projeto, que além de maximizar a funcionalidade potencial da tecnologia, permita que estes usuários utilizem com facilidade de uso, com qualidade de uso. Tá? Como metas, a intenção é que você possa produzir sistemas usáveis e seguros, assim como funcionais, obviamente. As pessoas não devem ter que mudar radicalmente sua forma de atuar. Na verdade, há um esforço tanto do usuário em aprender a utilizar o software, mas principalmente da equipe de desenvolvimento em produzir aplicações que sejam voltadas a atender às necessidades das pessoas que irão utilizar, né?
E esse uso deve repercutir em sua menor necessidade de treinamento possível. E se houver necessidade de treinamento, que ele não seja um treinamento presencial, que ele possa ser um treinamento que ele faça a qualquer momento, até para você ter uma otimização de custos em relação ao deslocamento, as pessoas terem que parar de trabalhar para estarem participando de uma capacitação quanto ao uso de um software. Tá? Então, nesse contexto, a gente enxerga a área de interação, verifica-se a interação como sendo importante, né? Haja visto que ele faz parte do processo de desenvolvimento da área da engenharia de software, e a não utilização desses conceitos da área de interação humano-computador podem gerar nos usuários frustração, a subutilização e o não uso da tecnologia computacional na indústria. E aí são indicadores, né, que dão essa indicação de interfaces pobres, difíceis de serem utilizadas. Né? No mundo atual em que nós vivemos, com tantas ofertas de aplicativos e de softwares disponíveis na internet, você ter o desenvolvimento, ter uma solução, uma aplicação que esteja mais próximo da necessidade do usuário, você tem uma chance muito grande de sucesso em relação a essa utilização. Tá? E também a importância da área de interação humano-computador se dá em sistemas do tipo críticos, que envolvem vidas, como sistemas de controle de voos, de equipamentos associados, equipamentos médicos de UTI, por exemplo, ou mesmo em sistemas de controle de processos em tempo real, como semáforos, entre outros que exigem uma rápida solução. Certo? Bom, nesse vídeo eu apresentei um pouco da área da interação humano-computador, sua importância, seu contexto, e no próximo vídeo, que já está disponível na sequência, iremos discutir os conceitos básicos de interação humano-computador no desenvolvimento de sistemas. Até mais!